Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Estou aqui novamente com o Gabriel. Gabriel é procurador da República e ele vai falar sobre a experiência dele de estudar para a segunda fase. Hoje a gente vai falar sobre segunda fase. Como é que foi a experiência dele, o que que ele acha que é legal, o que que não é legal de se fazer. Gabriel, meu querido, mais uma vez, cara, brigadaço. Fala, João. Eu agradeço o convite mais uma vez, né, participar dessa entrevista aqui para o ênfase. E estamos aí, que eu puder ajudar a encurtar esse desafio para os nossos ouvintes aí, eu quero ajudar. Legal. Gabriel, a gente já teve outros papos, né? E você teve naturalmente um tempo, alguns anos até passar, né? O que é normal. E você passou em várias primeiras fases, né? Você chegou a algumas segundas fases. E então você acumulou uma experiência de fazer segunda fase, né? Cara, quando eu vejo alguém chegando para mim falando de segunda fase, a primeira coisa que eu percebo é que a pessoa não faz a mínima ideia do que fazer, né? Tipo assim, tudo bem, e agora? Ok. E agora, José? Né? Cara, vamos lá, para botar a bola em jogo, a pessoa passou para a segunda fase, o que fazer? Eu já estive nessa situação completamente perdido. Foi um problema porque eu não achava que eu estava perdido. Esse é o primeiro ponto. Porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu falei assim, cara, que saco ter que ficar decorando coisa, prova de 100 questões. Eu achava a prova objetiva uma prova muito chata, uma prova até meio estúpida, sabe? De ter que decorar e marcar X. E eu vim de uma faculdade que a gente estimulava o aluno a escrever. Então, eu falei assim, eu pensava assim, olha, meu desafio é fazer a prova de múltipla escolha. Porque a prova de discursiva está no papo, porque eu fiz a UERJ, enfim, achava que estava no papo. E não foi isso, né? Porque quando comecei a ir para a segunda fase, eu tomava pancada atrás de pancada. E eu demorei a entender que eu estava perdido, que eu não sabia estudar, que eu não sabia fazer a prova. Então, durante muito tempo, assim, eu batia a cara na parede e não passava dessa fase. Em alguns momentos eu fiquei até, de certa forma, um pouco desesperado, sabe? Porque era mais uma prova que eu passava para a segunda fase, eu estava viajando, gastando no cartão, hospedagem e passagem, a família esperando, e eu não passava. E aí eu comecei a entender que eu precisava reformular o que eu estava fazendo. Comecei a conversar com mais pessoas, a ouvir, acabava de fazer uma prova. Então, ficava ali os candidatos conversando, eu ia para cima para ouvir, para poder buscar o que as pessoas fizeram. E aí eu comecei a identificar quem fazia algo diferente de mim e entender qual era o candidato que estava se destacando e o que ele fazia para se destacar. Então, e aí eu desenvolvi alguns métodos pessoais, João. Teve uma aula no ênfase que eu cheguei a dar, que eu coloquei ali os meus métodos pessoais, que na verdade foi uma sintetização de muita coisa que eu vi fazer e que eu fiz, deu certo. Primeira Uhum. coisa, e um grande erro que cometi. Passou para a segunda fase, esquece o edital. O edital ele é importante por eventual recurso. Se for cobrado alguma coisa fora do edital, do programa do edital, você usa para recorrer. Não se estuda pelo edital, você estuda pela banca. Minha primeira prova, João, foi no TRF2. Eu tinha acabado de terminar o curso do ênfase, e aí eu fiz, eu não tinha nem 3 anos de prática ainda. Aí eu fui para a segunda fase de juiz federal TRF2. Minha família, pô, feliz, orgulhosa. Mal sabia ela que eu ia ficar mais 8 anos, mais 6 anos para passar. E aí eu fui para a prova, eu tinha impresso o edital e estava marcando os pontos do edital que eu tinha estudado. Cheguei na prova, eu não sabia nada da banca. Todo mundo conversando sobre a banca e eu, quem é esse aí? Tá. E aí eu não fui bem.
Eu fui eliminado. Quando eu comecei a fazer uma coisa, mapa da banca, ou eu comprava de algum lugar que vendia, ou eu fazia um grupo de pessoas, dividia funções, cada um fazia o estudo de cada examinador. Então, comecei a fazer um mapa da banca, comecei a ter um desempenho muito melhor nas provas. Então, eu pegava o examinador de penal, eu via tudo que ele tinha escrito na vida sobre penal, pegava resumos, ou eu resumia os artigos, os livros dele, ou algum colega fazia, via os vídeos na internet. Se ele não publicava nada, eu via os temas de interesse. Se ele era desembargador, eu lia os acordos dele. Então, Tribunal de São Paulo, por exemplo, sempre caía uma sentença que era o espelho de um acórdão do examinador. Sempre. E aí você tinha que ler um ano de acordos do examinador. Um daqueles acordos ia ser a sentença penal. Então, essa é a dica número 1. Estude pela banca, não estude pelo edital. Isso já vai dar uma vantagem competitiva muito grande. Muito grande. Quando você fala fazer um mapa da banca, esse é um ponto fundamental. Como é que você fazia isso, cara? Na prática, assim, Trabalhoso, cara. Você jogava no Google e ia catando na internet, é isso? Cara, quando eu entendi que mais mãos trabalham juntas, melhora o desempenho, passei para a segunda fase de concurso. Cara, eu ia igual um louco nos grupos que eu tinha. Eu estava nos grupos de concurso. Quem passou? Quem passou? Quem passou? E aí, um colega indicava outro, que indicava outro. Fazia um grupo de 5 pessoas, 6. Galera, vamos dividir aqui funções. Cada um pega um examinador, cada um pega 2. Aí você vai entregar esse examinador, eu vou entregar outro, enfim. E aí fazia um drive na nuvem, ia jogando, ó, pasta do fulano de tal. Cara, era tudo sobre ele. Fazia um documento de Word, botava o nome dele, onde ele morava, qual a universidade, pegava o currículo dele todinho, stalkeava ele, assim, tudo que ele fez na vida, e ia jogando ali resumo de artigo, link de vídeo, tudo, no Google, tudo. E aí eu quero destacar, João, uma ferramenta que eu não tinha e que hoje existe, chamada inteligência artificial. Você não vai ler o livro do cara. Você tem 2 meses para a prova. Você não vai ler o livro dele. Mas a inteligência artificial vai ler esse livro em 10 segundos. E ela vai colocar para você, em uma página ou 2, tudo o que você tem que saber desse livro. João, se eu tivesse hoje estudando para concurso, eu ia assinar alguma IA e ia fazer isso. Eu vou pegar o que você falou agora e vou fazer uma sugestão prática, muito, muito, muito prática sobre IA. Eu tenho uma mentorada minha que ela fez a segunda fase agora da magistratura federal. Eu fiz isso para ela e assim, ela me agradece eternamente. Das IAs que existem, existe uma específica chamada Notebook LM, Esse que eu uso. que ela é do Google. É. Qual é a diferença do Notebook LM para um chat GPT ou aquele Cloud ou outras aí? Eu uso várias. Eu assino, inclusive, uma que é um hub de várias, né? Legal. Mas o Notebook LM tem uma vantagem. Você consegue subir numa pasta tudo o que você quer daquele tema, daquela matéria, daquele examinador, tudo, desde link, vídeo, material, PDF, tudo, né? E aí você começa a fazer perguntas para a IA. O legal é que a IA, nesse caso, ela não vai buscar na internet. Ela vai buscar nas fontes que você colocou ali dentro. Isso é bom porque evita, né, muito aquelas alucinações da IA, dela trazer uma informação inventada, né? Que pode acontecer em algumas, né? Então, galera, fica com a sugestão. Não sabia que você usava, cara. Esse notebook LM é muito É, bom, cara. João, hoje o MPF ele é uma instituição que está muito na vanguarda. E o MPF ele contratou as IAs do Google. Então a gente trabalha hoje com o Notebook LM e com o Gemini. Gemini. Gemini.
E aí tem diferença sensível, né? Porque o Gemini, ele é uma generativa, ele cria. Então, se você der algo para ele, ele vai criar, ele vai inventar, ele vai alucinar. O notebook LM, ele pega uma fonte e ele resume aquela fonte para você. Então, hoje, quando eu tenho que estudar um processo, eu não vou estudar o processo. O notebook LM vai estudar o processo para mim. Eu baixo ele, eu upo nele e eu faço perguntas. Olha, qual página, tal informação? O que a testemunha falou sobre tal fato? Então, para nossa aplicação aqui, você pode fazer isso com o teu examinador. Jogar o artigo, o livro, ele vai dar para você. Mas aí eu acho que o notebook tem que pagar, né? Tem que contratar. Existem ferramentas gratuitas, João, porque na minha vida particular eu uso outras. Esse eu uso para trabalho. Mas o DeepSeek também faz isso. Você upa um arquivo e ele vai descrever para você. Tem várias hoje muito boas, cara. Eu gosto de uma chamada Manus, não sei se você já ouviu. Não. Manus.ia. Cara, tem várias muito boas. A pessoa pode ir pescando. Até se não for o notebook LM, que eu acho que para esse caso vale a pena. Você até falou isso, né? Vale a pena pagar, e eu acho que vale a pena pagar Vale. sim. Né? Muito bom, cara, muito bom. Então você falou, esquece o edital, estude a banca, usar a ferramenta de IA para ajudar a fazer essas compilações, esses resumos, né? Beleza. Cara, no ato da prova, aqui foi tudo o pré, né? O que fazer antes da prova e como estudar. Agora a minha pergunta para você é, lá no ato da prova, a gente sabe que tem muita gente que às vezes chega com uma bagagem muito boa, até estudou corretamente, mas no ato da prova a pessoa perde por má gestão de tempo, nervosismo, enfim. Então, quais são as suas orientações para esse momento? Como dizem, né? Treino a treino, jogo a jogo. E aí, meu amigo, a pressão é diferente. Né? Parece que tem uma plateia ali, parece que você tá na prova, fazendo a prova, parece que teus pais estão ali, tua família está ali, todo te assistindo assim. E aí, vamos lá, né? Então, é outra realidade. Cara, basicamente tem que treinar muito em casa, tem que treinar para a prova, você tem que fazer aquilo no automático. Então, simulados, questões discursivas, é importante que você tenha treinado também. É importante que você também tenha preparado o material. Eu vejo gente que chegava na prova que não tinha grampeado a parte de súmulas do Vadimeco, que estava com o Vadimeco novo. Você vai comprar um Vadimeco, mas você vai sublinhar ele. Você não pode ficar escrevendo nele, mas sublinhar você pode. Então, os artigos mais importantes. Então, prova de sentença. O 485, 487 tem que estar marcado. Aqueles artigos que você vai usar na prova tem que estar já, bater o olho, já vi, para você ganhar tempo. Então, eu costumo dizer que essas provas de segunda fase, elas seguem a teoria da relatividade geral de Einstein, né? Porque o desafio ou é o tempo ou é o espaço. Tem ó, TJ São Paulo, TRF4, TJ Santa Catarina, tudo segunda fase. Aí a questão é o tempo. E a TJ Santa Catarina é tempo e espaço. Por que eu digo isso? Bota 4 horas, para você fazer uma sentença penal com dosimetria de 5, 6 réus. Cada réu praticando aí 5, 6 crimes. Como é que você faz um negócio desse? Em 4 horas. Como? Então, você tem que treinar isso em casa esse tempo. O que eu fazia antes da prova? Eu já sabia que a prova ia ser assim. Eu não cheguei lá e fui surpreso. Fui surpreendido, já sabia. Quem não sabe que a prova vai ser assim e é surpreendido, não termina a prova. Acabou. Então, o primeiro desafio é terminar a prova. Terminou a prova, você está bem. Melhor que muita gente. Agora, para otimizar o meu desempenho, o que eu fazia? Estou na fila do portão para entrar na prova. Concentrado. Tomo minha aguinha, tomava água até meia hora, 1 hora antes, assim. Entendi como funcionava o meu organismo. Tinha me alimentado também 1 hora antes. Para quê? Para quando entrasse, eu ia para o banheiro e ficava no banheiro, sentado lá, esperando para dar, como dava 5 minutos antes,
eu saía do banheiro, já fazia o que tinha que fazer, ia para a sala, e aí, meu amigo, eu não levantava para nada. No máximo, tinha alguma comida ali já pronto para comer, se batesse uma fome, mas eu não levantava para tomar água nem banheiro, porque a água você pode levar a garrafinha e comida do lado. Mas nessas provas, a depender da estrutura do prédio que você está, uma ida ao banheiro é 3, 4 minutos. Tem fila do banheiro, não dá para perder 3, 4 minutos. Cara. A prova é insana. Então, eu começava a escrever do primeiro minuto e não parava de escrever até o último minuto. Eu ficava com uma bolha no dedo. Eram 3 dias de prova, 4 dias de prova, 3 dias de prova, e aí era assim, especialmente na sentença penal. Eu posso dizer que eu passei no TJ de São Paulo para oral assim, TJ de Santa Catarina eu quase fui para oral, perdi um pouquinho de ponto, mas fui muito bem também nessa prova, porque eu levei muito a sério essa questão de você não ir ao banheiro numa prova que o desafio é o tempo. Na prova que o desafio é o espaço, aí o treino é outro. O treino é a letra pequenininha e ter uma caneta com uma ponta fina. Então, FGV, VUNESP, são bancas que não querem ter muito trabalho de folhas e folhas, né? Então, eles limitam o espaço. E aí, como é que você faz uma sentença penal com um espaço limitado também, né? Então, fazer uma letrinha bonita, sem perder, né, a beleza da letra, dela ser legível, mas pequena para caber tudo certinho, também exige uma ponta fina e um treino focado em caligrafia. Cara, é bizarro, né? Porque são elementos, digamos assim, não jurídicos, né? Mas que são elementos que podem fazer toda a diferença, né? Cara, no ato de responder, né? Você recebe o caderno lá de questões. Como é que você fazia? Você lia uma questão e já tentava responder? Você lia tudo? Você, no rascunho, você já botava a resposta como se fosse a resposta final e depois só tentava transcrever? Ou você fazia tópicos? Como é que era a sua técnica de Boa, de redigir, propriamente boa. dito? Bom, eu gostava de ter um panorama geral da prova. Então, eu lia Boa. todas as questões rapidamente. E aí eu já via, já mapeava qual era a questão que eu ia gabaritar, que eu sabia, e qual era a questão que eu ia ter dificuldade. Minha estratégia: faça logo o que você já sabe. Garanta já o ponto, porque você não tem que tirar 10, você tem que tirar 6, você tem que tirar o mínimo ali. Então você tem que gastar o seu tempo para extrair pontos da prova. Então eu já ia em cima do que dava mais ponto. Então, MPF era questão de redação ou peça e depois questões que valiam menos. Eu já ia para a peça, que dava mais ponto. Depois da peça, eu ia para as questões que eu sabia. E no final, tentava, inclusive, deixar mais tempo para poder fazer a questão que eu não sabia para pensar mais. Então, eu já ia fazendo um esqueleto. Olha, primeiro eu fazia a ordem. Vou começar pela peça, depois questão tal, ia botando a ordem das questões que eu ia enfrentando. E aí depois eu ia partir para o esqueleto. Então eu li a questão, aí eu já abri o Vadimeco e o meu esqueleto era assim: decisão do STF sobre tal coisa, já botava jurisprudência, botava todos os artigos que eu ia usar e botava todas as palavras-chave que eu chamo assim: olha, princípio tal, teoria tal, corrente tal, explicar o que é tal coisa, conceito de tal coisa, natureza jurídica de tal coisa, tratado internacional tal. E eu não ia desenvolvendo o raciocínio no esqueleto, mas eu ia colocando os tópicos no esqueleto, eu ia preenchendo ele. E eu usava do esqueleto como um checklist. Então, quando eu ia executar, eu ia desenvolvendo os raciocínios, escrevendo e dando checklist no esqueleto. Então, primeiro eu planejava a obra, depois eu executava a obra. Né? É um projeto de obra, depois você executa a obra. Essa parte do esqueleto era assim, né? Que aí, quando você tem uma sentença, é mais fácil, porque a sentença tem um roteirinho, né? Você já sabe como vai fazer, a peça também. Então,
Às vezes muito comum a prova dispensar o relatório dispensado, da fundamentação, aí da fundamentação das questões prévias preliminares, das questões prejudiciais de mérito, das questões de mérito, aí dividir o mérito, né? Quando você fosse falar do instituto, olha, dá a obrigação de fazer, aí ia botando os tópicos, e tentava ao máximo desenvolver conceitos em institutos. Se eu vou aplicar um instituto, eu explico qual é o seu conceito, eu explico qual é a sua natureza jurídica, coloco todos os artigos. Quanto mais conhecimento você demonstrar, mais chance de pontuar. Na aula que eu dei no ênfase, para a segunda fase do MPF, eu até tentei expressar isso em uma metáfora. Eu chamo da tática da batalha naval e das gavetas. Você vai puxando as gavetas, que é a matéria é direito civil, mas dentro do direito civil você tem negócio jurídico, é outra gaveta. Dentro do negócio jurídico, obrigações. Dentro de obrigações, obrigação de dar. Então, você vai tentando puxar as gavetas para botar os temas, princípios e regras que estão ali, para você tentar adivinhar qual é a exigência do padrão de resposta. E aí, a metáfora da batalha naval é a seguinte: eu estou jogando com o meu examinador. Ele colocou os navios dele lá, dispôs os navios, eu preciso acertar o navio. Mas eu não estou vendo esse navio. Eu tenho que adivinhar o que vai estar do outro lado. Então, eu tenho mais chance de acertar o navio, que é acertar o ponto do padrão, se eu coloco mais informações sobre aquele tema. E às vezes você está lendo uma matéria, está lendo o enunciado, ele te dá um ponto. Sei lá, intervenção federal. Aí, desse ponto, se você vai direto no ponto, ok, e faz o que é objetivo, você perdeu outras pontuações. Então, se ele me dá a intervenção federal, eu posso falar de federalismo, autonomia dos estados, explicar um pouco mais o que é o Pacto Federativo, enfim. Você consegue ir em pontos laterais para acertar mais pontos desse navio e aí pontuar mais. Então, a gente quer, na prova de segunda fase, extrair o máximo de pontos possível de uma questão. Eu não quero acertar a questão só. Eu quero extrair tudo dela. Todos os pontos que o padrão vai me dar. E eu acho que essa metáfora de batalha naval, ela ajuda você a entender que a prova é um jogo de adivinhação. Cara, eu achei fantástico essa metáfora, essa comparação com a batalha naval. Que aí você estava falando, eu estava lembrando de quando a gente jogava, né? Quando a gente jogava quando era pequeno, né? Que aí você tinha aqueles navios grandes e os navios pequenininhos, né? Quando você acertava um navio grande, era uma alegria, porque você ia fazendo aquela carreirinha, porque você tinha ali. E aí eu tô pensando, eu tô falando isso porque eu tô pensando como você. Cara, você tem um navio grande ali, você acertou um ponto, dois, cara, você consegue, vai marcando vários, né? Você vai ganhando vários pontos ao mesmo tempo. Muito legal, cara, muito legal. Muito bacana. Você comentou uma coisa que eu também acho legal, e eu particularmente oriento o pessoal a fazer isso, que é assim, chegou o caderno de resposta, em coisa de, sei lá, 5 minutos, dá aquela visão panorâmica, né? 5 minutos é modo de falar, né? Mas assim, cara, lê ali rapidamente. Pô, tem a questão, tem a sentença, aquela vídeo. Não sei se preocupar de fazer anotação, de sublinhar sem nada, ver as questões. Por quê? Porque é uma forma de dar tempo para o cérebro se acomodar. Isso, Porque boa. assim, é tudo muito hostil, né? A pessoa chega ali, ela tá ansiosa, ela tá nervosa, é o sonho da vida dela, ela tá com medo, ela tá num ambiente que é novo, ela tá numa cadeira que é nova, ela tá não sei o quê, talvez o ambiente não seja confortável, talvez a temperatura do ambiente não esteja legal, e, assim, tudo é hostil. Então, assim, e o cérebro ele tem aquele modo de sobrevivência, né, cara? Quando o cérebro vê a ameaça, é fight ou flight, né? Tipo assim, é lute ou fuga, né? E aí, quando a pessoa fala para mim assim, pô, eu tive um branco na prova, é fuga. É o cérebro entrando em coma intelectual. O cérebro diz o seguinte: eu não tô aguentando a pressão, eu vou fechar aqui, shutdown, pá, ele trava tudo. Tem Então, uma tática, João. Quando eu lia a questão, eu tentava ver por trás da questão quem é que estava ali. Porque eu já tinha feito o mapa da banca, já tinha estudado a banca.
sabia o nome de cada examinador de cabeça. Então, eu olhava a questão e falava, isso aqui é do fulano. Já sei o que ele pensa. Eu posso não saber a questão, João, mas eu sei quais são os autores que ele gosta, qual é o tema que ele gosta, eu sei como é o raciocínio dele, qual é a preferência, as correntes que ele adota. Então, às vezes você não sabe a questão, mas você sabe quem é o examinador, escreve para ele, pô. Fala para ele o que ele quer ouvir. Fala da corrente que ele gosta. Porque assim, ele vai olhar a tua questão, você pode ter errado tudo. Que sacana, errou tudo, mas ele sabe do que eu gosto, me conhece. Isso gera, implicitamente, inconscientemente, uma empatia dele contigo. Então, eu começava assim, algumas questões que eu sabia que era o fulano, eu acho, assim, meio forçado citar o cara para ele mesmo. Tem gente que faz isso. Eu fazia o quê? Eu citava o cara que ele cita. Tinha um lá que gostava muito de Alexi do Working. Alexi fala isso, do Working fala isso. Então, eu inventava um jeito de colocar Alexi na minha prova. De encaixar o cara ali. Muito encaixar legal. o cara na Muito minha legal. prova. Você falando isso, eu tenho um colega teu, que é mais da antiga, ele passou no MPF e ele tirou 10 na prova oral de constitucional com a Débora Duprá, né? E ele me ligou, cara, porque era na época, era presencial ainda. Então, assim, ele já estava com a gente há muito tempão, ele tinha meu telefone, ele me ligou. Foi muito engraçado, porque assim, ele me ligou e falou: fala, João, não sei o quê. Eu falei, cara, terminou de sair o resultado aqui da prova de constitucional. Cara, eu tirei 10 na Débora Duprá, não sei o quê. Tô ligando para você, cara. Aí eu fiquei, pô, muito feliz. Pá, tá. Aí ele falou assim, cara, você é a primeira pessoa que eu tô ligando. Eu não liguei nem para minha noiva, nem para minha mãe. Eu falei, cara, eu fiquei meio em silêncio, assim, né? Porque eu não sabia se eu ficava feliz. Eu falei, cara, né? Cara, ele. Porque eu falei assim, pô, eu fiquei me colocando no lugar da noiva dele, no lugar da mãe dele. Pô, não foi a primeira pessoa a ligar, né? Aí ele falou assim, cara, eu tô te ligando porque caiu o tema jurisdição constitucional. E ele falou assim, cara, eu cuspi, eu vomitei tudo que você falou na aula sobre jurisdição constitucional. E eu tinha dado a aula de segunda fase para ele. Cara, e é o que você tá falando. Assim, pô, quem era a examinadora? Débora Duprá. São os autores que eu sei que a Débora Duprá gosta? Daniel Sarmento é um deles, por exemplo. Quem são os autores que o Daniel Sarmento anda junto ou que tá ali uma afinidade de pensamento? Um deles é o Gustavo Birenboim, da UERJ, que tem um livro de jurisdição constitucional que não é tão grande e é maravilhoso. Cara, eu peguei aquele livro porque ele é bom e eu sei que ele está alinhado com o pensamento UERJ, e que a Débora Duprá gosta. Cara, eu sintetizei. Eu fiz o que o notebook LM fez, só que eu fiz, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? E aí o cara tirou 10. E foi isso, porque assim, mesmo ela, Débora Duprá, não tendo uma obra acadêmica nesse tema expressiva, nesse tema pelo menos não, mas ele foi no que ela gosta. Citando os nomes que ela gosta, autores que ela gosta, a forma que ela gosta. Cara, ela tirou 10 Claro. e ele disse que ela ainda virou e falou: você foi meu melhor exame, não sei o que. É isso, cara. João, costumam falar o seguinte, que a prova de concurso não é uma prova como outra qualquer. Ela é basicamente uma carta que você está se apresentando para o teu examinador, para você ser contratado para o emprego, pô. Então, o que ele quer ver ali é se você merece aquele cargo. Então, não é muito raro você ver alguém que errou uma questão, foi mal na outra questão, que vai passar. Porque mesmo na questão que ela errou, ela demonstrou que está à altura daquele cargo. Por quê? Ela desenvolveu um raciocínio jurídico elevado, uma técnica elevada. Ele pode ter errado, mas mostrou que merecia o cargo. Então, assim, dica para quem vai fazer a prova: não fique muito nervoso em acertar a questão ou não, principalmente quando é banca própria. As bancas profissionais, elas são mais redondinhas ali na forma de atribuição, mas banca própria é mais freestyle. Demonstre que você é bom, que você tem raciocínio jurídico, que você conhece o direito. Então, tem uma questão que eu até mencionei na aula, que eu errei, cara. Eu tirei uma nota baixíssima. Mas eu dei o meu recado para o examinador.
Ó, eu falei, olha, isso que você perguntou aqui, isso, por acaso eu não sei, mas eu sei isso, isso. E sei um monte de coisa também. Então, você tem ali uma folha em branco que ele vai ler. Ele vai ler o que você vai escrever. Então, é a tua chance de mostrar, eu mereço ser juiz, eu mereço ser procurador da República. Muito legal isso que você falou. Cara, vou te falar. Essa ótica, né, de olhar a prova como uma carta de apresentação pessoal é muito legal, cara. O pessoal que está ouvindo isso aqui é mais legal do que você imagina que é legal, né? Isso é muito bom. Tô falando isso por quê? Porque eu corrijo prova da Emerge, né? Eu dou aula lá na Emerge, de vez em quando eles pedem para eu corrigir questões discursivas. E, cara, acontece exatamente isso que você está falando. Às vezes eu pego a questão, leio a resposta da pessoa e falo assim, cara, a pessoa ela não acertou. Mas o que ela escreveu aqui, do jeito que ela escreveu, demonstra que essa pessoa tem estofo, que ela tem bagagem, que de repente você percebe isso na resposta, assim, cara, ela não sabe esse ponto, mas ela sabe a matéria, sabe esses temas aqui. Isso cria o que se falou, uma espécie de empatia, né? Uma boa vontade. Cara, muito legal esse comentário. Sim, Muito legal. porque assim, eu não sou da psicologia, mas a gente deduz que esses processos de empatia, antipatia, isso reflete na vontade do sujeito de te dar uma nota boa em outra questão. Às vezes ele está vendo a Óbvio. outra questão, ele vai em cheio. Não, esse cara merece, toma aqui 10, vai. Então, eu acho que isso, a prova, ela é um conjunto, né? Ela não é só uma questão ou outra. Ela é uma obra completa que você vai, no final, ser aprovado ou não. Então, o examinador ele vai ler o que você escreve. Então, assim, o que é importante, João? Letra redondinha, principalmente a primeira impressão. Comecei a questão, não posso errar. Não sei, não erre. Não comece errando. Ah, comece com um parágrafo introdutório, explicando a natureza jurídica do conceito, como que a Constituição trata aquele tema. Aí depois você vai descendo. Né? Como é que a gente fala uma questão que a gente não sabe? Não sei, mas eu sei algumas coisas sobre o tema. Comece explicando o que você sabe, de uma forma bem escrita, com uma letra bonita, e tenta conduzir o examinador em um raciocínio coerente, que vai desaguar numa conclusão. Na conclusão você errou, ok, mas você já demonstrou muita coisa boa ali, entendeu? Então, não tem que ter medo de questão que não sabe. Ali é uma oportunidade para mostrar para o examinador que você merece estar naquela carreira, naquela função. E aí tudo o resto vira acessório, né? As técnicas de redação que a gente pode falar para poder aumentar essa chance é isso, sim. A letra tem que ser uma letra boa. Eu tenho colegas que sabiam às vezes mais do que eu, treinava junto com as pessoas assim, aí ia ver a prova de um, ele via a mim e falou assim, pô, tô vendo que você está passando nos concursos, eu não tô, porque a sua letra é boa, é agradável. Imagina estar com o seu examinador, tá com 100 provas para corrigir, aí a tua é a 100ª numa sexta-feira à noite, a mulher dele chama ele para dormir, ele fala assim, amor, essa é a última, vou corrigir que já vou dormir. E a tua é a última. Aí ele pega a tua letra horrorosa. Você acha que ele vai se esforçar para entender a tua letra? Ele não vai. Então, isso ajuda você a desempenhar bem. Não é a parte jurídica, é o formato, é a apresentação daquilo. É o É teu cartão estética. de visita, né? É a estética importa nesse caso. Perfeito. A apresentação em tópicos, né? Exatamente. Cara, adorei. Achei que foi muito bom, muito prático. Dicas práticas comportamentais, dicas de estudo, dicas de postura, malandragem, no bom sentido da palavra, né? Ter esse feeling, essa malandragem, tipo assim, cara, qual o caminho que eu vou seguir aqui, mesmo que eu não domine a matéria? Cara, tudo ótimo. A gente vai fechar agora e eu quero deixar a última palavra contigo, cara, para você dar uma mensagem final aí pra galera. Olha, a segunda fase foi o grande dragão que eu tive que vencer. Eu passei para mais de 10 provas de segunda fase. Chorei já de ter perdido, de ter sido reprovado, mas o que eu consegui desenvolver para mim, que a gente conseguiu falar muito nessa conversa, mudou a forma de
eu fazer a prova e trouxe resultados. Então, a apresentação da sua prova, a letra, a organização das ideias, a forma de estudar por meio da banca, a preparação mental, o teu organismo, enfim, conhecer a prova, conhecer a banca, isso faz diferença. Então, foca no preparo. Essa fase, ela não é um bicho de sete cabeças, ela tem códigos, né, senhas ali que você consegue dominar a técnica para passar. A gente falou muita coisa. Se o candidato assistir essa entrevista na íntegra e aplicar o que a gente colocou aqui, João, a vida dessa pessoa vai mudar completamente. Vai. Porque me faltou isso, João, sendo bem sincero. Na minha arrogância de achar que já ia passar, porque eu sempre fiz provas discursivas na faculdade, me impediu de aprender o que ia me levar para a oral. Então, não façam como eu. Sejam humildes, aprendam com quem já passou por esse momento. Às vezes o que eu falei pode não servir, mas tem gente que já passou com outro método, ok. Aprenda com quem já veio antes. E reformule, se for preciso, para você alcançar o objetivo. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, mais uma vez, brigadaço. Pessoal, não esquece dos 36, comentar, curtir e compartilhar. E tamo aí, até a próxima. Gabriel, mais uma vez, Eu que brigadão. agradeço. Pessoal, aquele Um abraço. abraço. Não deixa de aproveitar as outras entrevistas de Gabriel, que também estão excelentes. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu.